tarde, meu povo. Vamos lá então para a aula 123. Como nós perdemos 3 aulas essa semana, então nós vamos ver algumas aulas aí, tá bom? Em vídeo, para poder dar vazão então nessa apostila 8, tá bom? Então, aula 123, ela vai falar sobre plano cartesiano, ponto médio e a distância entre os pontos. Nós já tivemos essa aula lá no oitavo ano do sistema etapa também. Então, nós vamos só rever algumas situações e fazer os exercícios, tá bom? Bora lá. Então, o que é a distância entre 2 pontos? A distância entre 2 pontos, ela vai depender do lugar geométrico em que esses pontos estão localizados. Vou dar um exemplo aqui. Se 2 pontos estão em uma reta, a distância é dada pelo módulo da diferença entre eles, que foi o que eu coloquei aqui para vocês. Então, eu tenho o ponto A, né, onde eu chamo aqui de x, né, e o ponto B, de x aqui ele tá x zerinho, né, então nós vamos fazer a diferença entre esses 2 pontos dentro de um módulo. Isso por quê? Porque em relação à parte de distância, nós temos que entender que a distância ela sempre vai ser trabalhada com uma numeração, né, positiva, tá bom? Então o módulo vem aí para reforçar essa situação, né, lembrando que o módulo, ele é a situação que deixa sempre o número positivo. Então nós temos aí a distância entre os 2 pontos, e veja que ele não está num plano cartesiano por enquanto, né, ele vai ser então a diferença entre essas 2 distâncias dentro de um módulo. Aí eu coloquei um exemplo aqui para a gente poder trabalhar, só para vocês verem aí a situação que pode se levar a essa a esse lugar geométrico, né. Em uma viagem, quando estamos passando por uma rodovia, temos algumas placas que marcam o quilômetro ou a posição em que estamos naquele instante. Em um instante inicial, passamos pela placa de quilometragem 12 e em seguida passamos pela placa de quilometragem 68. Qual que é a distância percorrida? Então, nós vamos usar ele ali é para depois. Então, como é que nós vamos calcular essa distância? Nós vamos colocar lá, a distância vai ser igual ao nosso módulo de 68 menos 12, né? Então, a distância é igual a 68 menos o 12. E aí, nós vamos ter um módulo de 56. Então, essa distância é correspondente a 56, lembrando que o módulo torna um número positivo, né? Se ele é positivo, belezinha, permanece positivo. Então, a distância entre esses 2 pontos aí é de 56 quilômetros, ok? Muito bem. Então, agora nós vamos ver isso dentro de um plano cartesiano. A distância entre 2 pontos dentro de um plano cartesiano. Então, olha só, nós temos aqui o primeiro exemplo que eu coloquei para vocês observarem, tá bom? Se puder, fazer essas anotações, tá bom? Para você, ter depois onde observar, onde ver isso, tá bom? Você tem o ponto A, então, seu ponto A, seu ponto B, e esse ponto é negativo, né, -3 e 4. Então nós temos aqui uma situação, lembrando que ele está negativo, então nós vamos ter que ver a diferença entre eles, né. Esse 2 aqui é onde o plano cartesiano, por exemplo, aqui, né, do sempre XY, né, vamos colocar aqui x e y, sempre, trabalhando com pares ordenados. Então, para a primeira instância, nós temos o x4 e o y2, e depois nós vamos ter também o ponto -3 com o 2, que é onde trabalha então a nosso segmento, né, de reta aqui, ó, tem um começo e tem um fim, então segmento de reta, né, onde ele está paralelo ao eixo X. Então, dentro dessa situação, nós vamos lá trabalhar com essa distância. Então, nós temos lá 4 menos -3, né. Aí nós vamos fazer aqui a nossa regrinha de sinal, né, e aí nós temos então o ponto, a distância entre eles, né, em relação ao 4 e ao -3. Aí aqui no outro exemplo nós temos a distância entre 2 pontos em um determinado plano cartesiano. Perceba aqui que você também tem
pares ordenados para x e para y, né, mas o que nos interessa aqui é o que está paralelo ao nosso eixo y, né, mas vamos trabalhar aqui esses eixos, né. Eu tenho aqui para x o 3 e depois para o y -2, né, e tenho aqui o 3 e para o y 3, 2 pares ordenados aqui, que nos traz aqui o segmento de reta entre A e B, e ele quer saber qual que é essa distância aí, né, que nós temos. Então, ele está paralelo ao eixo Y, então é aqui que nós vamos focar, ó, essa distância aqui, assim como nós focamos essa distância aqui, ó, entre os 2 pontos, né. Então nós vamos ter lá, a distância é igual, a 3, a diferença desse ponto negativo, né, então nós temos 3 mais 2, portanto a distância que nós temos entre esses pontos é de 5, né, 5 centímetros, 5 milímetros. Aqui ele não trabalhou aqui com a situaçãozinha de unidade de medida, mas essa distância seria então 5, né. Muito bem, sabendo disso então, nós também vamos ter uma outra situação onde o nosso segmento de reta não vai estar aqui paralelo nem no eixo X, nem no eixo Y, né. Então, com isso, o que que nós temos que fazer? Nós vamos ter que trabalhar lá a distância entre esses 2 segmentos que estão na diagonal. E isso aqui vai resultar no quê? Pitágoras, né. Perceba aí que você tem um triângulo retângulo, deixa eu colocar aqui para vocês observarem, né, ó, um triângulo retângulo, tá bom? E aí nós vamos trabalhar com Pitágoras. Então, para determinar a distância entre 2 pontos no plano cartesiano, é necessário realizar análise tanto no sentido das abscissas, quanto nos sentidos das ordenadas. Para quem não, se familiarizou aí com as falas, né, abscissa sempre x, né, a parte das ordenadas o a parte do y, e aí nós temos uma situação de segmento de reta, uma distância de 2 pontos que está no diagonal, ela não é nem paralela a um eixo, nem paralela ao outro. Então aí quem que nós vamos trabalhar, né? Nós vamos trabalhar aqui a distância, deixa eu colocar aqui mais para vocês darem uma olhada, ó. A distância entre 2 pontos no plano cartesiano, e aí nós vamos usar isso aqui, ó, a distância de A e B, né, sabendo que nós temos lá o x, xb menos xa sobre 2. E por quê? Porque aqui a gente, conseguiu observar lá o que ocorreu foi dentro do plano cartesiano, uma diagonal, e onde essa diagonal nos resulta, então, num triângulo retângulo. Então, isso aqui nada mais é que os eixos e os pontos de coordenadas que nós vamos ter que trabalhar em relação ao triângulo retângulo. Então, perceba lá que nós vamos fazer a diferença do cateto, nós vamos fazer lá a diferença, ó, de um cateto, porque a nossa diagonal é o que nós chamamos de hipotenusa, né, então é ela que nós vamos achar, porque é ela a distância, né, entre os pontos, com o outro cateto, no caso aqui, né, que são as coordenadas aí, então, de YB e YA. Então, como é que nós vamos fazer isso? Dentro de um par ordenado, nós vamos chamar de XA e XB, né. Então vamos fazer o primeiro exercício lá que eu coloquei aqui para vocês. Não tem nada a ver com o da apostila, mas só para vocês visualizarem, tá bom? Então, por uma questão de treino, eu coloquei esse exercício aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui só para vocês observarem. Ele fala lá: calcular a distância entre os pontos P -3 e -11, e Q, que é 2 e 1, então a distância entre esses 2 pontos é o que ele quer. Então nós só vamos reescrever o que ele colocou aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui embaixo, só para não ficar tampadinho ali e a gente poder observar, né, -11, aí nós temos aqui o Q e 2 e 1, se eu não me engano ali, que eu não tô conseguindo ver também, mas acho que é 2 e 1. 2 e 1. Vamos lá. Então, olha só, não esquecendo o seguinte, que nós temos aqui para o ordenado, né? Já começamos a falar sobre isso com x e y. X e y. Quando
a gente determina x e y aqui, para a distância, presta atenção, você só vai usar essa fórmula se a distância entre os segmentos for a diagonal, tá bom? Então, dentro dessa situação, veja aí que você precisa do xb e do xa, então nós vamos reescrever ele aqui, ó, o a, o b, o a e o b, só para a gente determinar os números agora e colocar ele aqui dentro dessa fórmula, né, da distância aqui. Dos 2 pontos que nós temos. Então, nós vamos colocar ele direitinho, vamos fazendo passo a passo só para você observar, mas tem algumas coisas que dá para ir pulando depois, sendo mais rápido, né. Então, nós vamos colocar lá 2 menos o a, que é menos 3, vamos colocar ele dentro do parênteses, todo mundo ao quadrado, mais o YB, que é 1, menos o YA, que é menos 11, coloca dentro do parênteses também, todo mundo ao quadrado. Não esquecendo que isso aqui é Pitágoras, né. Então, nós temos lá, então nós vamos fazer 2 a regra de sinal que dá mais 3 ao quadrado, mais 1 mais 11 ao quadrado. Aqui a gente já podia ter feito direto, mas vou fazer aqui no passo a passo só para vocês observarem, tá bom? Então aí nós temos 5 ao quadrado, aí dá 1 mais 11 dá 12, 12 ao quadrado, e aí nós temos essa distância, ó, é igual a 25 mais 144. Aí somou, né, dá 169. Então, a nossa distância de AB, lá daquele gráfico, é exatamente 13, tá bom? Como não tem unidade de medida, a gente pode colocar 13 unidades e tá prontinho. Feito o exercício, nós vamos falar agora sobre o ponto médio. Próxima situação que nós vamos ver é o ponto médio do segmento. Então, nós temos aqui um segmento AB, perceba aqui que você tem esse segmento AB aqui, ó, e que esse segmento B, ele foi dividido em 2 partes. Então, o segmento de reta, ele possui inúmeros pontos alinhados, mas somente um deles divide o segmento em 2 partes iguais. A identificação e a determinação do ponto médio de um segmento de reta serão demonstrados com base. Então, que base que é essa? Justamente isso aqui, ó, o ponto central que ele está fazendo, né? O ponto médio em relação a esse segmento. Então, aí ele quer saber o segmento do ponto médio, né, em relação aos 2 segmentos que você tem. Então, agora, como é o ponto médio, pessoal, ele está dividindo em 2 partes iguais, a nossa fórmula não muda muito, né. Nós vamos buscar lá o xa e o xb dentro dos pontos que nós temos, dividir por 2 e o y também. Vamos fazer a soma e dividir por 2, né. Então, não tem segredo aqui para o ponto médio. Então, nós vamos agora fazer os exercícios da apostila, né? Lá da página, preciso ver as páginas que eu não marquei. Página 184. Então, ele tem lá os pontos D e E, tem respectivamente abscissas de 5 meios e menos 3. Determine a abscissa do ponto médio de DE. Então, agora ele quer o ponto médio, né? Não esquecendo que nós temos essa fórmula a ser usada no ponto médio, está lá descrito também na sua página 184. Então, nós vamos fazer lá. Nós temos e o que ele quer é o seu ponto médio, então xm vai ser igual à sua situação da abscissa, que são 5 meios, né, menos o 3 que nós temos aqui. Lá na nossa formulazinha, nós temos lá xa mais o xb, né, é isso aqui que nós temos. Como esse aqui é negativo, ele fica negativo também, né, então nós vamos dividir ele por 2 e ele só quer o ponto médio em x, então da abscissa. Então é isso que nós vamos fazer, tá bom? Isso aqui, ó, fica uma fração, então nós vamos fazer lá 5 meios menos esse 1 vira 2, né, então eu vou colocar vezes 2, e aí nós vamos ter lá 2 e 6, e tudo isso aqui dividido por 2. Então, 5 menos 6 nós vamos ter menos 1 por 2.
dividido por 2. Lembrando que esse 2 aqui tem um aqui embaixo. Então, ou você faz multiplica as extremidades e os meios, ou você faz separa e faz o pingue-pongue, você que sabe. Então, eu vou fazer aqui, ó, menos e mais dá menos, então 1 vezes 1, né, e 2 vezes 2, 4. Então, a abscissa do ponto médio vale -1/4. É isso aqui que ele está pedindo, tá bom? Em relação às abscissas, que no caso seria o x. Assim, esse exercício, né? Bora pro próximo. Próximo exercício, ele fala: o ponto E tem abscissa -3. Lembrando, pessoal, quando ele fala abscissa, ele está falando do eixo X, bom? Não esqueça disso. O ponto E tem abscissa -3 e o ponto F tem abscissa 6. Determine a abscissa do ponto simétrico de E em relação a F. Então, perfeito, ele está falando somente do X, né? Então, bora lá fazer essa situaçãozinha. Então, nós temos lá o x é f, né? Ele quer saber em relação ao f. Então, bora lá fazer ele. Aí nós temos, eu vou determinar aqui como xc, né? Mais o xe. E nós vamos dividir isso aqui por 2. Então, a abscissa de f é 6, ó. Então, nós vamos ter 6 é igual ao XC, que é o que nós não sabemos ainda, então nós vamos colocar aqui, ó, XC, mas ele fala lá que é XZ, né? Então o XZ, nosso XZ vale -3, então nós vamos colocar lá mais -3 e vamos dividir isso aqui por 2. Então nós vamos ter lá, só para arrumar aqui, ó, XC mais com menos dá -3 e agora nós temos uma proporção. Então, nós vamos fazer o quê? Multiplicar isso aqui em cruz. Então, 1 vezes xc, menos 3 é igual a 6 vezes 2, que dá 12. O 3 passa para lá positivo, né? Então, nós vamos ter 12 mais 3, e xc, então, vale 15. Pronto. Tá feito, então. Ele pede para determinar a abscissa do ponto simétrico de E em relação ao F. Então, tá aí o ponto simétrico que nós fizemos, tá bom? Bora pro próximo. Bora para o exercício 3. Ele fala lá: no triângulo CDE, retângulo em C, temos que ser 5 e 4. Então, nós vamos trabalhar já aqui e começar a colocar algumas análises que nós estamos fazendo, né? Ele fala que o ponto lá, C é 5 e 4, ó. Então, vamos ver se é isso mesmo, ó. O C é o 5 e o 4. Então, nós já analisamos e já vamos colocar isso aqui, ó. Eu vou chamar o C de pontos ordenados, né, de XC e YC, tá? E aí nós vamos determinar aqui o que ele falou, que é o 5 e o 4. Belezinha. Isso é só olhando o gráfico, né? Aí que o ponto D, nós vamos chamar ele aqui de XD e YD, né? Ele fala que é 4 e -4. Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá o ponto, ó. -4 e 4. Belezinha. Então, por enquanto tá tudo certo. E aí ele continua, né? E diz lá que o CE vale 7, ache as coordenadas do ponto E. Ele quer essas coordenadas aqui, ó, desse ponto aqui. Então, nós vamos colocar o E e nós vamos chamar lá de XE e YE. Isso é o que nós queremos saber, né? Nós não sabemos esses pontos aí. Belezinha, analisado, perfeito. Agora nós vamos analisar outras situações. Por exemplo, ó, nós temos aqui uma igualdade. Nós falamos aqui que tanto o YC quanto o YD vale a mesma coisa, ó. Isso é importante a gente saber. Então, nós vamos colocar lá assim, ó. YC é igual ao YD, que vale 4. Perfeito. Agora nós vamos olhar de novo para o gráfico e vamos ver lá os pontos que podem ser ali paralelos a alguma coordenada, né? Ou algum eixo. Então, nós temos aqui o DC, né? Ou o CD, você que sabe. Nós vamos anotar aqui, ó, que o CD, ele é o quê? Ele é paralelo ao eixo X, né? Ele é paralelo a esse eixo X, e CE tem a mesma abscissa. Então, CE tem a mesma
abscissa, né. Qual que é essa abscissa? Então, ou seja, nós temos o XC, que vai ser igual ao XE, que é esse ponto aqui, ó. XC é o 5, ó, né, ó. Perceba que aqui, ó, ele tá tanto para C quanto para E, ó. Então já analisamos ele, e a situaçãozinha dele lá vale 5. Então, perfeito. Então agora a gente só vai calcular o outro ponto que a gente não está conseguindo ver aqui ainda. Então nós vamos colocar lá a distância, né, do segmento, é o YC menos o YE. E é igual a quem? O CE, ó, vale 7, né. Então, esse CE aqui é o que nós temos em 7, belezinha. Então esse CE aqui, ó, é o que nós temos, certo? Então, perfeito. Quanto que vale o YC que nós falamos? Vale 4, ó. 4 menos o YE, que é o que nós queremos saber, que é igual a 7. Portanto, D é igual a 4. Vou colocar uma seta aqui, tá? Que a gente está falando da distância, que é igual a 7. Então, nós temos menos HE, o YE, com 7 menos 4. Então, menos YE é igual a 3. Negativo, positivo, mais com menos é menos. Menos 3. Então, achamos os pontos aqui que nós queríamos, que era o ponto E, né? Então, para x, nós sabíamos que já era 5 menos 3. Tá feito, então, o nosso exercício. Bom, bora para o próximo. O exercício 4, aí esse já está na página 185. Ele quer saber lá, dados os pontos A e B, determine as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Então, ele quer saber o ponto médio lá, né? Perfeito, vamos fazer o ponto médio de um e o ponto médio do outro. Então, nós vamos fazer lá. XM, vamos fazer do X primeiro, né? XM é igual a XA e mais XB, né? Então, XA mais XB dividido por 2. Quem que é o nosso XA? Menos 11. Quem que é o nosso XB? É o 8. E aí nós vamos dividir isso aqui por 2. Vai ficar menos 3 dividido por 2 sobre 2, né. Agora nós vamos fazer o ponto médio de Y. Quem que é o Y? Nós temos YA mais YB, e aí dividido por 2. Quem que é o YA? Menos 2, mais o YB, que é 7. E nós vamos dividir isso aqui por 2. Fica o 5 sobre 2. Então nós vamos colocar lá que o ponto médio é quem? Menos 3 sobre 2 na ordem, tá? X e Y. E 5 sobre 2. Tá feito, então, o nosso exercício. Agora nós vamos para o último, é o exercício de número 5. Ele fala lá que no paralelogramo, o ABCD, temos o ponto A, o ponto B, sabendo que as suas diagonais interceptam-se no ponto E. Então, eles vão ter ali o encontro, né, no ponto E. Determine as coordenadas das vértices C e D. Então, nós vamos ter que calcular cada um aí para achar esses pontos, tá bom? Então, bora lá. XZ, começando pelo XZ, né? XZ vai ser igual ao nosso XB mais XD. É o que a gente quer lá descobrir, né? Quem que é o nosso XZ? Nosso XZ é o 10, né? 10 é igual ao XB, que vale 6, mais o XD, que é o que nós não sabemos, nós vamos procurar ele, né? E isso aqui por 2. Então, nós vamos colocar aqui número 1, né? E vamos multiplicar isso aqui em cruz. Vai ficar 6 mais XD é igual a 20. XD é igual a 20. O 6 passa negativo. Portanto, XD é 14. Vamos guardar essa informação aqui. Aí nós podemos fazer fizemos aqui o XZ, né, e a gente pode, achar o XC, que nós fizemos com o D, né, agora vamos fazer com o C. Podia ter começado pelo C, mas tudo bem. Foi o que eu enxerguei primeiro aqui. Aí nós vamos fazer o XA mais o XC
e vamos dividir isso por 2. Lembrando que o XD vale 10, né? Então 10, aí o XA vale 2, ó. 2 mais o XC é o que nós queremos saber. Então, nós vamos colocar aqui 2, colocar um aqui, multiplicar em cruz, que vai ficar 2 mais XC, que é igual a 20. Portanto, o XC é igual a 20 menos 2. Deixa eu colocar igual aqui, e ele ficou como 18. Certo? Vamos guardar por enquanto essa informação aqui. Fizemos o do X, agora a gente tem que fazer os pontos de Y, né? Vou fazer o YE, é igual ao YB, que nem esse primeiro aqui, ó, né? Mais o YD. E tudo isso dividido por 2. Quem que é o YE que a gente tem aqui, ó? O 4. Então, 4 é igual a XB, que vale quanto? 6, ó. Então, 6 mais o YD, que é o que nós queremos saber, dividido por 2. Multiplica isso aqui em cruz. 6 mais YD é igual a 8, YD é igual a 8 menos 6, YD é igual a 2. Perfeito, vamos guardar essa informação aqui. A gente junta os pontinhos lá. E aí, por último, nós vamos fazer o YE, não sei se vai caber tudo aqui. Aí nós vamos fazer o YA, ó, que tá aqui, ó, YA mais o YC, que nós queremos achar. O YE vale 4, que é o que está aqui, ó. Nós já falamos, né? 4 é igual ao YA, que é 0, mais o YC, que nós queremos saber, que é igual a 2. E tudo isso vai ser multiplicado em cruz, né? Multiplica em cruz, então nós vamos ter o XC é igual a 8, tá bom? Esse zero aqui é nulo, né? Então, agora vamos ver os pontos que nós temos, então. Tanto de XD quanto YD, né? Então, nós vamos fazer aqui, ó. XD 14, ponto D, né? 14 e 2. Vamos fazer o C aqui. 18 e 8. Então, ó, 18 e 8. Pronto, todos os pontos estão feitos aqui e calculados, tá bom? Deixa a sua apostila em ordem. Essa semana vai ser a semana do fechamento, né? Das notas da apostila 8, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.